Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito muito lindo, assim, os sinais que Deus concedeu para nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Principalmente sobre o sinal da cruz. Então, espero que vocês ouçam de coração aberto, ouçam de alma aberta e observem se vocês se identificam com alguma das coisas que a gente vai falar aqui. Eu vou chamar o meu pai. E aí, pai? Tu tá me vendo agora? Bom dia. Não estou te vendo. Não estou te vendo. Eu também não. Não sei o que houve. Mas tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu não sei se mais gente está nos vendo. A Cibele pode dar um feedback aí, please? Tá vendo nós dois? Bom, vamos fazer a live, seja o que Deus quiser, tá? Tá. Então, como eu não sei como é que tá a minha posição na câmera, porque eu tive que virar. Tu não precisa virar a câmera, pai, porque tu... Ah, tá, entendi. A Cibele tá vendo nós dois, tá? Ótimo. Então, bom dia. Já fizemos as nossas orações. Continuo achando que tua voz está muito fraquinha. Terei que falar mais alto, porque eu botei o volume máximo e não estou ouvindo direito. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem polêmico, não com os católicos, mas um assunto que é polêmico com outros cristãos. Tem assunto que eu vou ter que desligar só um pouquinho. Tá com o aquecedor ligado, mas com esse barulho me atrapalha. Estátuas, figuras, fotos e sinais, sacramentos são coisas bem polêmicas com os outros cristãos. Eles acham que a gente transforma isso em ídolos. Na verdade, hoje vamos tentar desmistificar isso, né? Durante essa live, falando o que significa, pelo menos para a gente, né? Não sei com os outros cristãos. Eu não estou indo na parte teórica. Eu assisti algumas lives de alguns padres e católicos mesmo que falam. A minha interpretação do sinal da cruz ela é bem forte na minha vida, desde que eu era na minha tenra idade que eu entendo isso que nós vamos falar agora. A bola está contigo, então dá a tua introdução. Então, antes de falar do sinal da cruz, nós temos que entender o que é um sacramental. Então, um sacramental, ele é um sinal, é um símbolo, é uma imagem, ou são coisas que a gente diz que nos remetem a ser santificado. Então, nos tornam uma pessoa melhor. E por que isso nos torna uma pessoa melhor? Porque isso nos remete a Jesus. Então, só é um sacramental se ao olhar, ao orar, ao gerar o gesto, ao ver a imagem, ele só é um sacramental se essas coisas te levam a Jesus, te remetem a um exame rápido de consciência de tenho que ser melhor. Então, nós estamos o tempo todo inundados com os nossos sentidos, né? O tato, a visão, o olfato, a audição. E tudo isso nos leva para todas as coisas do mundo. Inclusive
nossos pensamentos, eles estão o tempo todo acontecendo, o tempo todo tem uma voz na nossa cabeça falando coisas do dia a dia, sobre pessoas, o que a gente devia ter dito, o que a gente não disse, o que devia ter comido, o que não comeu, a nossa aparência, não sei o quê. Não só críticas, mas coisas boas também. Tem uma voz na nossa cabeça, que é o nosso consciente, que fica falando e dialogando com nós. Quando a gente se depara com um sacramental, mesmo que por um instante, a gente se remete à beleza que é o amor de Deus por nós, né? Então, por exemplo, assim, o Antigo Testamento, ele está cheio de sacramentais. Quando Deus pede para Moisés usar o cajado para dividir o mar, né? Ele não precisaria do cajado, Deus conseguiria fazer aquilo. Mas o cajado remetia à pequenez de Moisés, de que aquele ato seria algo que ia te fazer pertencente à ação de Deus, entende? Então Deus, ele faz com que a gente consiga participar da graça dele, e não porque ele não consegue fazer, mas porque isso nos santifica, nos torna melhor, nos faz pessoas melhores. Então, por exemplo, assim, quando tinha as leis dentro da Arca da Aliança, Deus pediu para botar 2 querubins, um em cada ponta da Arca da Aliança. Por que precisava de 2 querubins ali, entendeu? Isso é para que os sentidos das pessoas que iam olhar aquela arca entendessem que, vigiando a palavra, não só tem pessoas, mas tem uma legião de anjos que governam junto, que obedecem à vontade de Deus para nós, né? Então, vários outros exemplos que a gente pode encontrar, por exemplo, assim, Jesus pediu para Isaías andar pelado, por exemplo. Que Deus pediu para Isaías andar pelado por 3 anos, né? Aquilo ia mudar a ação de Deus? Não, que aquilo era um símbolo do que Deus ia fazer com o povo de Israel. Por que Deus pediu para Oséias casar com uma prostituta? Estou falando do Antigo Testamento, tá? Porque ele estava querendo se referir ao povo de Israel que estava se prostituindo em outras crenças. Então, ele precisava disso? Não. Mas são atitudes visuais que Deus nos proporciona para nos ensinar algo ou para nos trazer alguma emoção. E a mesma coisa é o sinal da cruz. Então, agora eu vou passar para o pai para ele explicar o que é o sinal da cruz, como é o movimento e o que ele deve causar no nosso ser. Bom, como tu já falaste outras vezes, né? A gente aqui não é doutor em teologia, nem muito menos sabemos decorar a Bíblia. Eu, muito menos que tu. Eu vou dizer uma forma de como eu interpreto e como eu trago o sinal da cruz para a minha vida. Não é aquela oficial, talvez, mas ela serve muito bem para a minha relação com Deus, a minha ligação com Deus. Então, como se fosse assim, como é que eu vou me ligar com Deus? Quando a gente quer ligar para alguém, a gente disca o número para chegar até essa pessoa. Aqui também a gente já falou sobre qual é o momento em que a gente entrega a nossa vida para Deus. Eu não posso entregar para Deus nenhum momento do meu passado, porque não é mais meu, então eu não posso entregar. E eu não posso entregar para Deus nenhum momento do meu futuro. E eu não posso viver no passado, porque quem vive no passado é aquele que está deprimido. E eu não posso viver no futuro, porque quem vive no futuro é o ansioso. O único momento que realmente é meu, totalmente meu, de mais ninguém, para o qual eu tenho controle, é o presente. E esse presente, ele dura muito pouco. Ele dura
o intervalo entre um segundo e o outro. Esse é o presente que Deus quer da gente. Ele só quer esse momento, ele não quer o passado e ele não quer o futuro, porque o passado não existe mais e o futuro ainda não existe, mas o presente a gente pode dar para ele. Então, o sinal da cruz é uma forma, como dissesse, um sacramental, de eu trazer Deus conscientemente para a minha vida, naquele momento, que é o único momento que eu posso trazer. Não sei se tu ficou bem claro, porque também a gente precisa Sim. entender que são 7 horas da manhã e está frio para burro aqui. Mas, assim, a forma que a gente pode escolher, naquele momento, de entregar para Deus a única coisa que tu tem realmente tua, porque o resto não é teu, a casa não é tua, porque quando tu morrer tu não vai levar embora, o carro não é teu, o telefone não é teu, o relógio não é teu, o presente é teu. E a única forma que tu tem de entregar para Deus esse presente é chamar Ele para tomar conta. Então eu interpreto assim, pode ser que a interpretação oficial seja outra, mas eu interpreto assim. Então quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é o sinal da cruz. E nesse sinal da cruz ele diz: eu agradeço pela minha vida, pela vida dos meus. E quando eu, depois de tomar café, ou assim me levantar, me preparar, eu faço o sinal da cruz de novo, eu peço a Deus que cuide dos meus. Porque dentro desse presente, eu, pelo menos, Paulo, tenho muita preocupação com os meus, que é o futuro, né? É a ansiedade que eu tenho. Mas eu peço então a Deus que retire essa minha ansiedade e que cuide dos meus. E quando eu dou o primeiro passo fora da porta de casa, lá do prédio, eu faço o sinal da cruz pedindo que ele me acompanhe em todos os momentos daquele dia. Então, é uma forma de oração, porque E pode falar. eu queria falar do ato em si e do movimento, né, que a gente faz. Porque tem muita gente que nem sabe como é que é. Então, quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz um movimento e a gente fala coisas nesse movimento. Então, por exemplo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, o que que essas palavras estão dizendo? Que a partir do próximo passo, das próximas palavras, dos próximos pensamentos que eu tiver, isso vai ter uma intenção diferente. Não vai ser algo espontâneo e não vai ser algo que seja meu. Não vai ser algo que eu, no meu instinto, ia querer fazer. Porque muitas vezes a gente não quer fazer coisas que a gente precisa fazer. E a gente gostaria de dizer coisas que a gente não deveria dizer, enfim. Então, tu tá dando uma intenção para o teu próximo passo. Então, por exemplo, fazer o sinal da cruz antes de entrar no trabalho. Então, em nome do meu Pai, que está no céu, do Filho, que é Jesus, do Espírito Santo, que é essa pessoa que Jesus deixou com cada um de nós, que crê e que é batizado. Em nome da Santíssima Trindade, eu vou atender os meus pacientes. Então, eu crio uma responsabilidade pessoal e moral com a Santíssima Trindade e uma humildade também de dizer que esse ato está dizendo que se não fosse pela Santíssima Trindade, nem ali eu estaria. Então, a misericórdia da Santíssima Trindade é que me deu a dádiva de poder ter aquele trabalho, né? Então, estou usando o exemplo do consultório. E isso a gente pode fazer em qualquer setor da nossa vida. Por exemplo, entro na minha casa, faço o sinal da cruz. Então, em nome do meu Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu vou ser a pessoa que eu vou ser a partir de agora dentro de casa.
Então, qualquer coisa que eu disser para o meu marido, para minha filha, o jeito que eu fizer a comida, a forma que eu fizer as coisas na casa, eu botei intenção que eu vou fazer para eles, para a Santíssima Trindade. E aí, se eu fizer mal feito, então eu coloquei a intenção errada no meu sinal da cruz. Entende que o sinal da cruz não tem um poder milagroso, ele não é algo místico, mas ele nada mais é que um sinal visível para nós, que somos seres humanos, para lembrar algo que já está acontecendo no plano espiritual, já está nos governando todos os milissegundos da nossa vida. Então eu sinto que a intenção do sinal da cruz é essa, é um movimento, nos faz o sentido de visualizar, de memorizar, né, as palavras que tu profere, então naquele instante tu consegue botar intenção nas tuas atitudes, e é uma intenção divina. E tem uma coisa também que eu acho que assim deve, talvez por orgulho que a gente tenha que perder, não ter vergonha de fazer o sinal da cruz, né? Mesmo que seja num ambiente onde a gente está convivendo com outras pessoas que a gente não sabe qual é que é a religião ou a cultura. De repente me vem um pensamento ruim. Eu quero tirar esse pensamento da minha cabeça e eu não consigo. E aí eu vou pedir ajuda para quem? Naquele momento que eu estou sozinho. Pedir ajuda para Jesus, que é meu amigo. Eu chamar ele para aquele momento ruim que está. Fazer o sinal da cruz é uma forma de dizer: vem para cá, vem tomar conta aqui. Porque se Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente tinha que ter, em todos os momentos da vida, a certeza de que se a gente está com ele, a gente está com o caminho, com a verdade e com a vida. Então, ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. E qual é que é o caminho? Qual é o caminho? Ele deu a fórmula, ele deu, são as bem-aventuranças. A humildade, né? A humildade de todos os pecados que tem, o pecado do orgulho, da arrogância, ele está sempre querendo tomar conta, achar uma brecha na nossa vida. E quando a gente vê, se sente que vai acontecer, faz o sinal da cruz. Chama Jesus para perto, pede, ó, vem fiscalizar aqui, eu estou fraco. Como diz São Paulo, eu estou fazendo aqui, eu sei o que é certo, mas eu estou fazendo errado. E eu sei o que é errado, eu estou fazendo errado. Me ajuda. E chama ele para perto. Como um fiscal, o sinal da cruz te ajuda. Ele te ajuda para dar forças. E também ele te ajuda para tu te sentir muito bem acompanhado. Né? Eu vou entrar num lugar, eu não sei como é que é, eu não sei como é que as pessoas vão me receber. Pô, mas se eu tiver com Deus do meu lado, né? Se eu sentir que tô, né? Porque na verdade eu tô com Deus do meu lado. É outra companhia, é outra forma de enxergar as pessoas, uma forma humilde, uma forma caridosa, misericordiosa, tentando entendê-los e passar isso, passar essa força, uma força que não é arrogante nem orgulhosa, mas uma força que tem consciência de que está muito bem acompanhado. E se tu for ver, se tu tá dedicando o teu próximo passo, né? Se tu diz em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, tu está em concordância de que tu abre mão do teu livre-arbítrio. Porque Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, e a partir daquele momento, a gente só fez bobagem, né? E quando tu bota a intenção do sinal da cruz, que tu vai fazer em nome deles, quer dizer que não é mais em nome de ti, não é mais em nome da Pauline, não é mais em nome dos meus desejos, não é mais em nome dos meus impulsos, é em nome
deles. Então, eu, a partir daquele momento, abro mão do meu livre-arbítrio e deixo com que eles governem os meus sentidos, governem os meus pensamentos, governem as minhas atitudes. Então, é um abrir mão daquela liberdade que Deus deu pra gente, e que realmente, quando a gente se apossa dela, a gente anda por caminhos tortuosos, né? Na caminhada que a gente faz rumo à comunhão, nós os católicos, a gente faz o sinal da cruz e reza, né? Pedindo o último perdão antes de comungar. Essa caminhada, ela é diária e constante a cada momento. Então, a gente vai fazendo coisas erradas durante o dia. E esse pedido de perdão, ele tem que ser acompanhado do sinal da cruz. Porque, na verdade, o perdão a gente pede para Deus. Né? A gente pode até pedir perdão para quem a gente ofendeu, mas a gente ofendeu uma pessoa e, na verdade, no fundo, a gente ofendeu o universo inteiro, ofendeu a Deus, quando a gente faz uma coisa errada. Então, o sinal da cruz também me puxa de volta e diz: meu Jesus, sacrificado por minha culpa, eu estou muito arrependido de ter feito pecado, porque te ofendi. E eu também, quando eu faço o sinal da cruz, eu me lembro dessa oração, que é uma oração muito forte, porque duas coisas que a gente tem muita dificuldade de pedir é pedir perdão, eu pelo menos tenho, e pedir ajuda. E essas duas coisas, o sinal da cruz, significa muito para mim, naquele momento em que eu sou dono daquele momento, e eu faço isso. Então, é uma forma também de pedir ajuda, não é? E aí vem aquela frase que tem mais dita na Bíblia, né? Não tem medo, eu te ajudo, eu estou contigo. Filho pródigo, aquele caminho de volta que ele fez foi um sinal da cruz que ele fez. Ele voltou ensaiando uma forma de dizer para o pai que ele errou em tudo, que ele queria um lugar de novo. Não precisava ser o lugar que ele tinha antes, mas um lugar, uma acolhida. E o pai estava esperando ele de volta. Então, toda vez que a gente faz um sinal, que a gente esboça um olhar, um pensamento, que a gente se lembra, vamos dizer, das bem-aventuranças, né? Quer dizer, agora eu preciso ter calma aqui. Eu não posso ser orgulhoso nessa hora. Eu tenho que pensar como é que Jesus faria, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, como é que ele faria nesse momento? Vou chamar ele aqui, então, para me ajudar a fazer. E chama, né? Não é só Senhor, uma oração jogando ele lá longe, pedindo, gritando, cantando. Não é só isso. É aqui no íntimo do momento, nesse momento aqui, vem cá, me ajuda. Essa é a minha relação com ele. Tô certo? Não sei. Errado na minha forma de viver, eu tô sempre. Mas eu tô sempre tentando puxar ele para fazer o mais certo possível. Tem muitos erros que a gente gosta de fazer, que a gente está viciado neles. Então, também chamar ele para dizer: ó, me ajuda a corrigir isso aqui. Eu queria tu comigo aqui. Né? Uma aula de reforço. Me dá uma aula de reforço aqui. Me ilumina. Espírito Santo, Deus, mas meu contato assim mais íntimo é com Jesus mesmo. Os nossos sentidos, eles nos sabotam, né? Então, a gente precisa dessas alavancas, simbólicas, para nos trazer de volta para a luz, né? Para o caminho. E Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Então, quando tu usa esses símbolos para que os teus
sentidos captem eles. Quero deixar claro que esses símbolos, eles não têm poder de te salvar, porque ninguém é digno de ser salvo, mas Jesus já derramou o sangue dele por todos nós. Não é isso que vai nos salvar, isso vai nos santificar. É diferente a salvação da santificação. A santificação é um caminho que a gente percorre, árduo, forjado, que a gente está o tempo todo indo contra a maré das nossas vontades. Então, esses símbolos, eles têm a capacidade de nos santificar, porque eles conseguem fazer com que os nossos sentidos captem eles, porque a graça de Deus, ela é invisível, né? Então, Deus, ele acaba, a glória dele, ela é invisível, intangível. Então, e ele mesmo estipulou muitos símbolos para nós. Na libertação do povo do Egito. Faz uma marca de sangue na porta e não sei o quê. Um monte de coisas que aquelas pessoas tiveram que fazer para que elas se sentissem participantes da libertação. Quando Raabe, que era prostituta, ela pegou os 2 espias que iam olhar a terra que eles iam invadir, a terra prometida, lá no Antigo Testamento. Eles disseram, amarra um pano vermelho na tua janela, né? Que é o pano vermelho? É paganismo? É uma coisa mística? É um ritual? Não, é um símbolo. É um símbolo que aqui está uma pessoa que serviu ao projeto de Deus. Porque o projeto de Deus era que aquele povo tomasse conta daquela terra. E ela fazia parte daquela terra, ela foi participante desse projeto, entendeu? Então, o sinal da cruz, ele não só ele ajuda nos nossos sentidos, mas para quem nos vê fazendo, antes que a gente profira qualquer palavra, qualquer atitude, a gente faz com que as pessoas que viram tu fazer o sinal da cruz remeta a elas. A que time tu torce? É como se tu usasse uma camiseta do Grêmio. Todo mundo sabe que tu é gremista. Então, isso também colabora para os sentidos das pessoas que estão convivendo contigo. Então, os símbolos, quando eles servem para nos santificar e nos levar a Jesus, eles ajudam muito a nós que somos tão ínfimos, humanos, né? Um pedaço de carne biológica aqui que só se corrompe a cada segundo que passa, né? Nós normalmente temos esse pudor com relação à religião. Hoje em dia, a religião parece, hoje em dia e sempre, né? Parece uma coisa assim tão difícil das outras pessoas entenderem, porque tudo é material. Aí tu vai, qualquer coisa que tu mostre de espiritual, estou convivendo com pessoas que de vez em quando dizem, sangue de Cristo tem poder. Tem poder. Não é o costume dos católicos dizerem, mas ele tem muito poder. Ele teve o poder de nos eximir dos nossos pecados, perdoar os nossos pecados, zerar a nossa conta. Então, por que não dizer, né? Mas a gente não diz isso. A gente tem lá o sinal da cruz, de vez em quando, alguma outra expressão, graças a Deus, mas tem pessoas que têm mais capacidade até de externar, e fazer um sinal da cruz não é uma vergonha, muito pelo contrário, pô, tu está mostrando com quem tu está acompanhado, e quem sabe lá alguma pessoa que vê isso pensa assim, bah, cara, como eu estou distante, como eu estou longe, como eu me afastei, como eu queria estar de volta, né? Que nem o filho pródigo, como se dá conta, peraí, é verdade. Quanto tempo eu não faço um sinal da cruz, quanto tempo eu não rezo, quanto tempo eu não entrego para Deus um pedaço da minha vida, ou toda. Então a gente não tem que ter esse pudor, né? Passo na frente de uma igreja, a pessoa faz, eu faço sinal da cruz. Quando eu viajo, as pessoas me olham
até para esperar quem está comigo, que passamos na frente de uma capela. Porque pego ele, vem comigo, continua aqui comigo. Meu pensamento estava em outro lugar, por que não ir rezando? Por que não mostrar para Deus que está aqui, ó, esse aqui é o meu presente, fica com ele. Fica com ele agora, nesse momento. Eu tenho deixado de ouvir muito as notícias durante o dia, de noite, para tentar aprender um pouquinho mais sobre a minha relação com Deus, que está, por causa dos problemas materiais, ela tem uma tendência a cair fora, né? A gente vai se envolvendo no problema e vai dizendo, não, aqui deixa que eu faço, aqui deixa que eu... Não é assim. Chama ele para participar da tua vida. É isso aí. É isso. Acho que a gente esmiuçou bem, né, o que significa, né, o sinal da cruz, o que ele pode nos trazer de positivo e como que a gente se relaciona com o sinal da cruz, né? Então, se quiserem nos comentários, depois colocar como que vocês se relacionam, o que vocês pensam sobre isso, fiquem à vontade, né? E agradecemos aos que estiveram com nós e os próximos que vão assistir. Um bom dia para todos. Abençoado, bom fim de semana. Hoje está bom para comer pinhão, quentão, tomar chimarrão, tudo tá? Tudo coisa de gaúcho. Hoje está bom para tudo isso e para também, quem sabe, compartilhar essa live e ouvir e que Deus queira que alguém aproveite o que foi dito. Amém. Então tá. Deus abençoe vocês. Pai, te amo. Mãe, Mari, obrigada que vocês estão aqui com nós. Beijo.